Fala galera da terceira série, CPI americano do Brasil, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aí mais uma aula de matemática e nas aulas anteriores começamos a falar aí de matemática financeira, né? Iniciamos falando de porcentagem, fator de acréscimo, fator de decréscimo, né? Desconto e acréscimo. Falamos sobre juros simples. E hoje a gente vai falar um pouco aí sobre juros compostos, certo? E aí, pessoal, a gente já vai iniciar aí com este pequeno exemplo. E aí eu vou mostrar para vocês aí as fórmulas que a gente vai utilizar para juro composto, né? A gente vai falar sobre a diferença entre juros composto e juros simples também. Então, o que está dizendo aqui nesse exemplo é: um capital foi aplicado a juros compostos em um fundo de investimento que rende 7% ao ano. Qual será os juros acumulados após 24 meses? Então, pessoal, a situação aqui é a seguinte: esse capital aí, que era um dinheiro, né, que estava lá, no caso aqui, esse capital, ele é de R$ 1.400, não foi citado aqui no problema, tá? Vou colocar aqui em vermelho aqui, ó, um capital, vocês anotam aí, tá? Aqui é R$ 1.400 esse capital. Foi aplicado a juros compostos em um fundo de investimento que rende 7% ao ano. Então, esses R$ 1.400, o que aconteceu? O que dizer que ele foi aplicado, né? A pessoa estava com esse dinheiro, chegou numa instituição financeira lá e falou: eu quero aplicar esse dinheiro. Quer dizer, ele colocou esse dinheiro lá em um fundo de investimento e esse dinheiro ele vai render ali, né, 7% ao ano durante o período que ele estiver lá, né? Vamos tratar dessa maneira, que é do jeito que está falando aqui o problema, né? E aí ele pergunta: qual serão os juros acumulados após 24 meses? Esse dinheiro está lá rendendo 7% ao mês. Depois de 24 meses, quanto será o juro acumulado lá, né, que rendeu esse capital? Então, conhecendo até agora o que a gente conhece aí, juros simples, né? Se a gente tenta imaginar o problema com juros simples, né? Apesar que aqui está falando juros compostos, mas a gente vai tentar aqui imaginar o problema com juros simples. O que a gente faria aí? A fórmula, já em juros simples, a gente já tem uma fórmula que dá os juros direto, né? Que é aquela JCIT. E aqui a gente ia substituir aí, né? Para calcular os juros aí, ó, o que a gente ia colocar? O capital, que é de R$ 1.400, vezes a taxa, que é de 7% ao ano, ou seja, 7% ao ano, e o período, que é de 24 meses, mas a taxa é anual, né? A gente transforma esses 24 meses aí, a gente sabe que é o quê? 24 meses são 2 anos. Então, como aqui a taxa é de 7% ao ano, eu vou colocar o tempo aqui em anos, que são 2. E aí, fazendo essa multiplicação aqui, vai dar aí juros, ó. Vou cancelar esses 2 zeros com esses 2 aqui. Vai ficar 7 vezes 2, 14. 14 vezes 14, né? Vai ficar assim, 196 reais aí de juros a 2 meses, né? No período de 2 meses, 196 reais de juros. Ou seja, se ele for lá resgatar esse dinheiro depois de 2 meses, ele vai pegar lá o que? O montante, que vai ser o capital, que é 1.400, mais os 196, isso aqui é o que? R$ 1.596. Então, durante 2 meses, o dinheiro dele, ele aumentou R$ 196, ele vai resgatar isso aqui. Agora, pessoal, a juros compostos vai mudar o quê? Repara que aqui é o seguinte: a juros simples, se ele pegou R$ 196 em 2 meses, significa que cada mês ele pegou a metade disso aqui, que é o quê? R$ 98. Significa, isso aqui significa R$ 98 por mês que o dinheiro dele rendeu, certo? Ao certo que, se ele deixasse lá por 5 meses, ele ia receber 98 vezes 5, porque cada mês ele vai receber R$ 98 por juros simples. É assim que funciona, tá? Ele recebe a mesma quantia
cada mês. Por juros compostos, agora, retomando o problema original, vai acontecer de uma maneira diferente, tá? Porque por juros compostos, o que acontece? Aqui por juros simples, esse juro ele é sempre calculado em cima desse capital de R$ 1.400. Em juros compostos a gente vai ver que não, tá? Primeiramente, a forma que a gente vai utilizar para juros compostos é essa aqui, eu vou anotar, e vocês copiam também aí no caderno, ó. M igual a C, que é o capital, vezes 1 mais I elevado a T, que é o tempo. Então, C continua sendo capital, I continua sendo taxa, né? Vou colocar aqui, ó, capital, I continua sendo a taxa de juros aí, e esse aqui o tempo, que é o período em que esse dinheiro incidiu aí, essa taxa incidiu sobre esse capital, certo? E aí, pessoal, quando a gente substitui aqui esses valores, essa aqui é a fórmula, e repara que essa fórmula aqui de juros compostos, essa que a gente vai usar aí, sempre que estiver trabalhando com juros compostos, a gente vai utilizar essa, ela não é uma fórmula que dá os juros, diferentemente dessa aqui, né, J-CIT, a gente aplica aqui e calcula o quê? Os juros, né, que ocorreu aí em cima do capital. Essa aqui vai dar pra gente o quê? O que é esse M aqui? Montante. Então essa fórmula aqui, ela já vai dar pra gente um montante direto. Montante. Professor, e se a gente quiser calcular o juro, que no caso a questão pergunta, qual será o juro acumulado? Mas a fórmula dá pra gente um montante. A gente vai pegar o montante e subtrair o capital, né? Quando a gente vai pegar o montante, que é o valor acrescido dos juros, e a gente tirar o capital inicial, a gente vai ter os juros, né? Então, basicamente, a gente vai fazer isso aqui para calcular os juros. Ó, juros é igual a montante menos o capital, né? Montante menos capital, tá? Então, essa aqui a gente aplica, calcula montante. Para encontrar os juros, a gente subtrai montante menos capital. A gente vai estar calculando os juros aqui, no caso de juros compostos. Agora, pessoal, retomando o problema, substituindo os valores que a gente tem aqui, a gente teria que o montante seria o capital, que é R$ 1.400 aqui da operação, R$ 1.400 foi o dinheiro aplicado, vezes 1 mais a taxa, a taxa é 7% ao ano, né? 7%, que é a mesma coisa de 7 sobre 100, ou a mesma coisa de 0,07. Se você dividir 7%, você vai ter esse decimal, né? 0,07. Elevado ao tempo, que é o período aí, que no caso 24 meses são 2 anos, né? Já que a taxa é anual, o meu prazo tem que estar em anos também, então eu vou colocar aqui elevado a 2, tá? E aí a gente vai resolver isso aqui e vai calcular aí o montante por juro composto. Pessoal, nessa operação aqui, isso aqui eu poderia fazer na calculadora e naturalmente a gente vai utilizar a calculadora aqui, tá? Porque para fazer esse cálculo, 1 mais 0,07 é 1,07 ao quadrado, e tem que fazer 1,07 vezes 1,07, né? E aí multiplicar por 1.400 no final. Então, naturalmente, a gente vai estar usando a calculadora assim, tá? Mas observe o seguinte, que aqui dentro eu vou fazer essa soma, né? Vai ficar 1,07 e elevado ao quadrado significa que vai multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Eu vou abrir essa conta só para mostrar para vocês uma coisa. Montante é igual a 1.400 vezes 1,07, que eu somei, vezes 1,07, que o que? Esse quadrado aqui significa que vai multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Agora, pessoal, eu vou tampar aqui e vocês olham para essa expressão. 1.400 vezes 1,07. Esse 1,7 é aquele fator de acréscimo que a gente viu lá em porcentagem, certo? Quando você pega a taxa, que é 7%, e soma com 1 aqui, né? 1 mais I, esse 1 mais I aqui, ó, se eu tampar o T, esse 1 mais I é aquela taxa de acréscimo. Significa o quê? Que esse valor de 1.400 vai aumentar 7% quando eu faço essa multiplicação. É o que a gente viu em aulas anteriores, certo? Multiplicar por 1,07 significa que ele está aumentando o quê? 7%. Quando multiplicar 1.400 vezes 1,07, ele vai aumentar 7%.
certo? O resultado disso aqui já vai ser os 1.400 aumentado de 7%. E aí veja o que vai acontecer. Esse valor aqui, que vai estar aumentado 7%, vai multiplicar novamente por 1,07. Então veja que aqui o valor inicial de 1.400 aumentou 7%, certo? E depois, esse valor aqui aumentado 7% vai multiplicar por 1,07, ou seja, vai aumentar 7% de novo. Mas não é os 1.400 que vai aumentar 7% de novo. É esse valor aqui já aumentado que vai aumentar 7% de novo, certo? Essa é a diferença entre juro simples e juro composto. Porque o juro composto, os juros ele vai ser sempre, cada mês que passa, ele vai incidir sobre o mês anterior, que já é o valor aumentado, não é em cima do capital inicial sempre. Igual no juro simples, que o cálculo vai ser sempre baseado em cima do capital inicial. No juro composto, o cálculo vai ser sempre baseado no montante do mês anterior, que já é um valor acrescido da taxa, certo? Então essa vai ser a diferença. Essa vai ser a diferença, né? Quando a gente calcular isso aqui, e aí eu fiz desse jeito, separei aqui a potência, só para explicar para vocês, né? Que vai aumentar 7%, em cima desse valor aumentado, vai aumentar mais 7%, mas aqui é só para a gente entender essa diferença, tá? Aqui você vai fazer a conta direto na calculadora, 1,07 vezes 1,7, né, que é ao quadrado, vezes os 1.400, isso aqui vai dar para a gente aí um montante, deixa eu ver aqui, vai ficar 1.602,96. Esse aqui é o montante, certo? Se tratando aí dessa operação a juros compostos, né? Não é 96, não, é 86 aqui, ó. 86. Tá? Então esse aqui é o montante, certo? É o valor que vai estar lá na conta depois dos 2 meses, né? Acrescido de 7% aí durante 2 meses. Então, olha a diferença aqui do montante que deu a juros simples, 1.596, a mesma situação, o mesmo capital, a mesma taxa, o mesmo período, certo? Que é 2 anos. O montante a juros simples foi esse, 1.596. O montante a juros compostos foi esse. Ah, professor, mas a diferença foi pouca aí, né? Foi R$6 alguma coisa. Isso, pessoal, foi dentro do período de 2 meses, né? Se é um período de 10 meses, de 20 meses, aliás, anos, né? 2 anos, né? Se é um período de 10 anos, de 20 anos, a diferença aqui vai ser sempre maior, certo? Os juros compostos, ele vai render sempre mais do que o juros simples, vai ser sempre maior que o juros simples, tá? Mas aqui a questão está perguntando para a gente, na verdade, qual será os juros acumulados. Ele não quer saber qual foi o montante no final dos 2 anos. Ele quer saber os juros acumulados lá, né? E aí, para a gente calcular esses juros, o que a gente vai fazer aí? Vai pegar lá o montante, aqui é juros compostos, 1.602,86, e subtrair desse valor aqui o capital que ele aplicou, que é 1.400, certo? Isso aqui vai dar para a gente aí os juros que foi de 202,86. Esse aqui foi o juro acumulado durante os 2 anos, né? E aí comparando aqui com o juros simples, ó, juros simples foi de R$196, em juros compostos foi R$202,86. Então, pessoal, esse aí é o primeiro exemplo, né? A situação vai ser mais ou menos parecido com isso aqui. A fórmula que a gente vai estar utilizando é essa, está aqui especificado, vocês podem anotar aí, né? O que representa cada variável aqui, certo? E a ideia dos juros compostos, que ele vai render mais, é por isso, né? Porque a taxa sempre é calculada pelo montante anterior, que ele vai ser sempre acrescido, né? Então, vou fazer mais um exemplo aqui, para a gente poder esclarecer alguma duvidazinha aí. Deixa eu pegar aqui o exemplo 2. Então, pessoal, vamos ao exemplo 2. Está dizendo o seguinte: qual é a taxa de juros aplicadas ao ano para que um capital de R$800 gere um juro de R$352 em 2 anos? Então, veja. Quando a questão ela não fala
se é juro simples ou juro composto, quer dizer que é juro composto, tá? Naturalmente aí vai acontecer isso, a questão vai estar falando lá de um capital aplicado a juros durante o tempo. Ah, a questão não falou se é juro simples ou composto. É porque é composto. Tá? Quando for juro simples, a questão vai falar juro simples, mas se não falar nada, quer dizer que é juro composto. Mas aí, o detalhe nessa questão aí é o seguinte, que a questão está perguntando qual é a taxa de juros, né? No enunciado aí está perguntando aí, ó, qual é a taxa de juros aplicadas ao ano para que o capital ele já falou que é isso aqui, o juro ele falou que é isso aqui e o período ele falou que é 2 anos. Então vamos lá olhar nossa fórmula de juro composto. M é igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. Então, analisando essa fórmula, o capital a gente tem que é 800, a gente tem o juro, na fórmula não tem o juro, tá? O período são de 2 anos, esse Tzinho que é o período são 2 anos, mas aqui na fórmula eu quero achar a taxa que é o I, certo? E o montante também aqui não fala. Ah, professor, mas a gente sabe que aqui ele falou que o capital foi 800 e o juro foi de 352, então o montante vai ser o quê? O capital mais os juros, certo? O montante é capital mais os juros. E aqui manipulando essa expressão, se você passa o capital para lá, juros é montante menos capital, né? Então, o montante para eu aplicar na fórmula, eu já vou calcular ele aqui, ó, ele é capital de R$800, mais o que rendeu de juro 352. Então, de montante aí, vai ser o quê? R$1.152 vai ser o montante. Então, quando eu for aplicar aqui, o capital vai ser 800, o montante vai ser isso aqui, ó. 1.152, é isso mesmo, né? 1.152. E aí a taxa é o que eu quero encontrar, ó, qual é a taxa? E o período aqui são 2 anos. Então, vamos lá. Vou aplicar agora na fórmula, que é essa aqui, né? Os valores que estão ali, para estar encontrando aí essa taxa de juros que a questão está perguntando. Aplicando então nessa fórmula vai ficar, o meu montante é 1.152, então vai ficar 1.152 é igual capital R$800 vezes 1 mais I, o I é o que eu estou querendo achar agora, então vai ficar assim mesmo, elevado a T, que é 2 anos, né? Então aqui, se eu estou calculando com tempo em anos, a taxa que eu vou achar é anual, né? E aqui ele fala, né? A taxa de juros aplicada ao ano, tá? Tudo bem. Então agora a gente precisa resolver essa expressão para achar o I. Então eu começo a passar, né, os números para o outro lado, que eu quero isolar o I. Então eu já vou pegar esse 800, que está multiplicando, vou passar dividindo. Então vai ficar 1.152 dividido por 800 é igual a 1 mais I elevado ao quadrado. Então agora eu vou fazer essa divisão aqui. 1.152 dividido por 800 vai dar 1,44. Vai ficar assim, 1,44 é igual a 1 mais I elevado a 2. Esse 2 que está em forma de potência, ele passa para o outro lado a operação inversa, que no caso é radiciação, né? Então, se ele está em potência, passa em forma de raiz, então vai ficar raiz quadrada de 1,44 é igual a, aqui agora só sobrou 1 mais I. A raiz quadrada de 1,44 é 1,2, então vai ficar assim, 1,2 é igual a 1 mais I. E agora, esse 1, que está aqui positivo, vai passar negativo, então vai ficar assim, 1,2 menos 1 é igual a I. Significa que essa taxa aí é igual a 1,2 menos 1, que é 0,2. Essa aqui é a taxa, certo? Para a gente colocar essa taxa em porcentagem, né? No caso, essa taxa aqui é o valor aplicado aqui, né? Esse I aqui vai ser 0,2. Para a gente colocar ela em porcentagem, você multiplica por 100, né? Multiplica por 100 aí, ó. Vezes 100, para você colocar aquele símbolo na frente, né? Vai ficar então que I
é igual, vezes 100 vai ficar 20% ao ano. Essa é a taxa aí, né, anual. Vai ser de 20% ao ano. E aí está resolvida a questão. Então, pessoal, observem o seguinte, que ao mesmo tempo que a gente pode utilizar essa fórmula para estar calculando um montante, né, vai depender do que a questão pede. Mas no item anterior, a gente usou para calcular montante e posteriormente juro. Nessa questão, nesse exemplo, a gente usou a mesma fórmula para estar calculando a taxa. Mas a gente pode estar utilizando essa fórmula para estar calculando o capital, né? Tendo os outros valores, pode-se calcular o capital. E o mais complicado de utilizar essa fórmula é quando a questão pede para determinar o tempo, né? Porque aí você vai ter uma variável no expoente, e aí você conhecendo as outras variáveis, se a sua variável estiver no expoente, você vai ter uma equação exponencial. E aí, normalmente, aí, muito raro você ter as bases iguais, então vai ter que aplicar logaritmos dos dois lados, né? São os casos em que fica mais complicado de se trabalhar com juro composto. Vou fazer um exemplo desse para vocês verem. Pessoal, então vamos lá ao terceiro exemplo, o último aí dessa aula, né? Está dizendo para a gente o seguinte: quanto tempo um capital de R$ 1.500 aplicado a juros compostos com taxa de 10% ao ano, tem uma vírgula aí depois de ao ano, leva para gerar um montante de R$ 1.996,50. Então veja que essa questão agora, ela pergunta para a gente, aí, pede para a gente calcular exatamente o período, ó, quanto tempo esse capital leva para gerar um montante daquele ali. Então, isso aqui é montante, esse 10% aqui é a taxa, 1.500 é o capital aí inicial, certo? Então, olhando na fórmula, a fórmula é N igual a C vezes 1 mais I elevado a T. O M a gente sabe, o C, que é o capital, a gente sabe, essa taxa é 10%, tem que calcular o tempo, que é esse Tzinho aqui. Vamos lá. Parece simples, né? Os valores estão aqui, a gente vai substituir na fórmula, parece simples. Vamos substituir aí. O M, 1.996,50 é o montante, igual. Capital, 1.500. 1.500 vezes 1 mais a taxa, essa taxa aqui que é de 10%, então 0,1 elevado a t. Então agora eu tenho que resolver isso aqui para achar exatamente o valor de t. Pessoal, o detalhe aí é que, pronto, se trata de uma equação exponencial. Como é que a gente faz para isolar esse t aqui, que está no expoente, certo? Quando a gente trabalha lá com equação exponencial na primeira série, né, antes de estudar logaritmos, a gente vê que para resolver uma equação exponencial é necessário que a gente tenha bases iguais dos dois lados. Caso isso não dê certo, a gente tem que aplicar logaritmos dos dois lados, né, e utilizar propriedade de logaritmo para tombar esse expoente, né, e aí sucessivamente. Então, eis o X da questão. Para resolver isso aqui inicialmente, eu vou passar o 1.500 para o outro lado, está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 1.996,50 dividida, vírgula 5, né? A mesma coisa, tá? Não precisa colocar vírgula 50, vírgula 5. Dividido por 1.500 é igual a, fazendo a soma aqui, 1 mais 0,1. Esse 0,1, pessoal, é 10%, né? 10 dividido por 100 vai dar 0,1. Então aqui vai ficar 1,1 elevado a t. Fazendo essa divisão aqui, se eu utilizar a calculadora, vai fazer 1996,5 dividido por 1.500. Isso aí vai dar 1,331. Vai ficar assim. 1,331 igual a 1,1 t. Tá. E agora? E agora, qual vai ser o procedimento aí nessa situação, né?
1,1 vezes 1,1 dá 1,21. Tá. Eu estou observando aqui, né, que esse 1,331 é exatamente 1,1 elevado a 3. Se você pegar com a sua calculadora e fazer 1,1 vezes ele mesmo 3 vezes, vai dar isso. Então, basicamente, aconteceu isso aqui, ó. 1,1 elevado a 3 é igual a 1,1 elevado a t. Você transformou as bases iguais, certo? Transformou em bases iguais, ó. Tudo ficou na base 1,1. E aí vai cancelar a base e sobrou o quê? Sobrou que t é igual a 3. Ou seja, t é igual a 3 o quê? 3 anos, né? No prazo de 3 anos, se a taxa é anual, então o tempo está em anos. No prazo de 3 anos vai acontecer essa situação. Mas, pessoal, aqui é o seguinte. Eu consegui aqui, com o auxílio da calculadora, escrever esse número em uma potência de base 1,1. E se isso não dá certo, professor, o que precisa fazer? Aplicar o logaritmo dos dois lados. Porque quando você aplica log dos dois lados, você pode tombar o expoente, propriedade de logaritmo, né? Ah, professor, mas e aí como é que vai ser esse logaritmo aí? Como que eu sei qual vai ser o logaritmo? Pessoal, normalmente, quando você necessita de utilizar logaritmo numa questão como essa, a banca ela vai te dar o dado da questão, né? Lá no enunciado ele coloca no final assim, dado. Log de 1,331 na base 10 é igual a tanto. Então você vai olhar ali e você sabe que você vai aplicar o logaritmo na base 10 dos dois lados, porque você vai usar aquela informação, né? Normalmente é isso que acontece. Mas aqui nesse caso não precisamos utilizar o logaritmo, né? E conseguimos fechar a questão aí. O tempo é de 3 anos. E aí, pessoal, é isso que eu tinha para vocês aqui, apresentar essa fórmula de juro composto e como trabalhar com ela. Vou deixar uma lista de exercícios para vocês aí, fixação, né, exercício de fixação para fixar essa parte. E estarei à disposição para quem tiver qualquer dúvida, pode me chamar no PV, que eu vou estar disponível para estar auxiliando vocês nessas questões aí, tá? Um abraço para vocês, espero ter ajudado e até a próxima.